Shabbat Shalom a você que vai assistir esse estudo no sábado e Shavua Tov para você que vai assistir durante a semana. Na nona parashá da Torá, Vayeshev, temos as peregrinações de Yaakov, nosso pai Israel, e a narrativa da Torá é curiosa porque no capítulo 37 começa a falar de Yaakov, de Israel, e os holofotes voltam-se para Yosef. Vamos ler apenas os dois primeiros versículos da Torá e vamos debater hoje sobre o perigo e o prejuízo do Lashon Hará. Lashon Hará, má língua, Lashon Hará e as sementes. Vamos falar da má língua e da semente desperdiçada. Má língua e semente desperdiçada. Duas coisas que nós temos que aprender na narrativa da parashá dessa semana. Yosef só vai chegar ao governo porque o Eterno o ajuda a tratar duas questões. A primeira é o Lashon Hará, a má língua. E a segunda é que Yosef vai seguir o conselho sábio que está no livro de Provérbios de Salomão. Ele não vai dar a sua força às mulheres estranhas ou vai dar a sua força a mulher nenhuma, porque ele vai fugir da aparência do mal, vai fugir da tentação quando ele foge da mulher de Potifar. Vamos ler alguns textos e a parashá dessa semana promete. Gênesis 37, verso 1 em diante, diz: E habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai. Quem é o pai de Jacó? Isaac, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. José, da idade de 17 anos, apacentava com seus irmãos as ovelhas. E ele era mocinho com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Presta atenção no versículo. E trazia a Yosef, José, más notícias deles a seu pai. Verso 3. E Israel amava José mais que todos os seus filhos, porque era o filho da velhice. Para ele fez túnica talar com mangas compridas. Até aqui. Todos os anos nós trazemos abordagens e reflexões sobre outros aspectos da parashá Vayeshev. E Vayeshev em hebraico significa e habitou. Esse ano eu quero trazer uma perspectiva rápida sobre o Lashon Hará, a boca e a semente. Existe um diagrama que nós estudamos no hebraico sobre o corpo humano, quando nós começamos a configurar o corpo humano, a saúde, a biologia humana, usando letras hebraicas. O curioso é que nós temos duas letras hebraicas que eu quero abordar a reflexão de hoje usando o exemplo destas duas letras. A primeira letra é Aleph. Aleph é uma letra hebraica que é aspirada e não tem som. É Aleph. É uma letra que lembra o Eterno enquanto ser e não material. Não é o Eterno enquanto forma, porque sempre que tentamos dar uma forma para o Abba, para o Pai, para o Eterno, Hashem, criamos idolatrias. Mas vamos entender o Eterno enquanto essência, enquanto Espírito, como está relatado na Brit Hadashah, em Yohanan 4, 23, 24. Bom, a outra letra que eu quero usar como abordagem é Lamed. Lamed. Veja que para pronunciar a palavra Lamed, eu tenho que usar uma técnica linguodental, língua-palatual superior. Então a língua vai colar no palato ou no palato duro. Ó. Lamed. Lamed. A língua vai se posicionar atrás dos dentes e vai se encontrar com o meu palato duro, com o palato, a região palatual. Então, quando eu falo Lamed, é a ideia de que a língua vai se levantar e ela vai colar no céu da boca. Assim como uma serpente do deserto, quando está prestes a dar o bote, ela se levanta e faz a posição de ataque. Então preste atenção que, querendo ou não, sempre que você for olhar o alfabeto hebraico, repare essa letra. Ela é a letra maior em comprimento, Lamed. Ela faz uma curvinha e ela realmente parece a serpente. Você olha a cabecinha da letra e ela lembra uma serpente pronta a dar o bote. A letra Lamed, ela está ligada ao que nós chamamos, na ciência hebraica, e eu estou aqui num aspecto bem profundo da língua hebraica, no Yesod, no fundamento. E esse aspecto anatômico hebraico, linguístico do corpo humano pelo hebraico, arremete ao órgão genital.
Então, sempre que eu falar Lamed, a gente vai lembrar da nossa natureza terrena, vamos lembrar da libido, lembrar dos desejos, inclusive os desejos sexuais que todo ser humano tem, porque o desejo sexual é um dos afetos primários, instintivos do ser humano. Mas aí nós temos a Aleph e temos Lamed. É como se nesse diagrama que eu estou trazendo aqui de reflexão hebraico, linguística, espiritual, o Aleph representa o mundo superior e o Lamed representa o mundo terreno. A Aleph representa a nossa alma voltada para o mundo elevado, para o mundo da santidade, o mundo espiritual, onde as coisas são invisíveis, mas reais. Mas quando eu trago o Lamed, nós estamos falando propriamente do desejo sexual da natureza humana, carnal, animal. O que isso tem a ver com a paraxá dessa semana e o que tem a ver com Yosef? Os primeiros versos da Torá que lemos traz uma coisa curiosa. Vai falar que Yosef, o filho mais jovem de Jacó, ele tinha Benjamim e Yosef, ambos filhos de Raquel, a sua falecida esposa, que foi enterrada no caminho de Efrata. A caminho de Belém, né? Ali, não na caverna de Marpela, mas no caminho. E ela, no parto de Benjamim, morre e deixa Benjamim, que é o filho caçula de Jacó, e deixa Yosef. Yosef, do capítulo 37 de Gênesis, 38, que vai dar uma pausa para falar de Tamar e Judá, e observe o que eu estou trazendo aqui sobre a letra Aleph como a boca enquanto realeza e o órgão genital enquanto prisão, enquanto fundamento orgânico humano. A Lamed lembra o ativo, o corpo, a vida humana e as nuances e as angústias da vida humana, e que está totalmente ligado ao desejo humano. Porque tudo que envolve o desejo envolve aflições, envolve sofrimento, envolve busca, envolve renúncia, envolve conflito. E tudo que diz respeito a Aleph, a Deus, ao Espírito de Deus no espírito humano, envolve o prazer, envolve o gozo verdadeiro, envolve a elevação da alma, o conhecimento, e o prazer celestial de ter uma alma que também é divina. Então, na vida de Yosef, do capítulo 37, 38, 39, 40, até chegar no 41, que é a próxima paraxá, vai haver uma preparação, uma modelagem espiritual com o quarto homem da dinastia, que é José. Yosef vai passar por um profundo treinamento e por uma profunda cura na boca e no órgão genital. Como é isso, Robson? Onde é que Deus vai curar José no órgão genital? Lembre-se que Yosef, José é filho de Jacó e ele é circuncidado. Como todo hebreu e todo judeu, ao 8º dia é cortado o prepúcio do órgão genital e ele tem um pacto no seu órgão genital. E ele vai guardar esse pacto, ele não pode profanar o pacto, ele não pode desperdiçar semente, porque ele tem um pacto com o Eterno e um pacto poderoso. Veja que quando você lê 37 fala de Yosef, 38 vai dar uma pausa para tratar um assunto no judaísmo que nós chamamos de onanismo. No capítulo 38, o Eterno vai curar uma praga que está se instaurando e poderia acabar com toda a raça judia e com toda a moralidade judaica, e a alahá hebraica ficaria comprometida. Inclusive as leis de Tahará Mishpará, as leis de pureza familiar seriam frágeis diante disso. E o Eterno vai dar uma pausa na história de Jacó e José, porque é interessante que o capítulo 37 está falando de um assunto, e como intervalo muda o foco e entra a história de Judá, um dos filhos de Jacó, em que seus filhos começam a derramar sêmen sobre a terra e não engravidam a sua esposa, Tamar. E Tamar, como uma viúva negra, vai matar 2 filhos, entre aspas, de Judá, e o Eterno vai parar para curar uma praga. Tanto que Tamar vai se transvestir de prostituta para enganar o próprio sogro, porque esse não queria dar, então, o seu filho mais jovem para ela. A Torá volta no capítulo 39 falando de José e da saga que ele vai viver na prisão, e no capítulo 40 ele vai encontrar o padeiro e o copeiro, e no capítulo 41 o faraó vai ter o sonho, e aí nós temos Miquetes, que é a próxima abordagem, e José vai se tornar governador do Egito. Para todo homem se tornar governador da própria vida, da própria casa, das próprias finanças, para todo homem ter o governo do Eterno impregnado em sua mente, em sua alma, para todo homem virar
a chave, viver o arquétipo da prosperidade, eu não estou falando de riqueza apenas, mas de prosperidade, ele vai precisar tratar Aleph, a sua boca, suas palavras, e vai precisar tratar Lamed, o fundamento, a sua relação com o mundo material, inclusive com a sua libido e com as questões sexuais. Veja que o que mais derruba o homem é a sua boca e o seu órgão genital. O que mais derruba um tzadik, o que mais tira um homem justo do caminho da justiça é a boca, é não ter domínio de suas próprias palavras, e aí o apóstolo Tiago, na Brit Hadashah, vai falar sobre isso. O homem que controla a sua língua controla todo o seu corpo. O homem que não tem controle de suas palavras, que não tem controle de sua boca, que faz falsos testemunhos, que fala mal do outro, que não cumpre a palavra que sai de sua boca, que não honra o que sai de sua palavra. Esse homem não tem controle sobre o próprio corpo. Automaticamente os membros vão guerrear e a batalha vai ser vencida. Vamos perder para o próprio corpo. Quando eu não tenho a realeza da boca, quando a minha palavra, a minha boca não é voltada para o propósito divino, eu caio e aí o meu órgão genital fica submisso à queda. Quando eu controlo minha palavra, minha língua, Lamed é controlado por Aleph. Veja que a Aleph, a língua deita e se esconde, ela fica sutil, ela fica educada, há um adestramento da língua. Aleph, a língua fica branda. Há um governo, há uma submissão para falar Aleph. Mas quando eu falo Lamed, a língua se opõe, fica soberba. Ela entra em posição de ataque, fica armada. E aí nós temos o não controle, a falta do adestramento da natureza humana pecaminosa. Então, se Lamed controlar Aleph, então o órgão genital, aqui representado pela letra Lamed, a libido, o desejo sexual se torna mais forte do que o desejo pela busca da eternidade e da presença do Ruach HaKodesh. Então essa foi a reflexão que eu queria trazer para vocês. José vai se tornar governador do Egito, mas vai ficar 12 anos preso. Um ano para a existência de cada irmão. Moré, por que fica 12 anos preso? Porque o Eterno tem que tratar a Lashon Hará. A Torá inicia dizendo que José tinha 17 anos e era um fofoqueiro de plantão. E se sentia superior aos irmãos por ser o filho preferido do pai, se aproveitando disso, criava assim essas intrigas e criava esse clima meio tenso. Mas José só falava a verdade, de repente tudo que ele trazia dos irmãos era verdadeiro. Os irmãos dele eram atribulados, mas mesmo falando a verdade, dependendo da postura e da intenção que eu tenho para falar algo sobre alguém, mesmo sendo verdadeiro, se torna uma má língua do mesmo jeito, porque eu estou desconfigurando, estou criando uma imagem ruim do meu próximo. Então cuidado, Lashon Hará, má língua não é só falar mal, é falar a verdade de uma forma mal intencionada. E depois o Eterno vai tratar, e o Yosef ele vai passar por uma grande tentação, uma grande prova, quando a mulher, e dizem que ela era lindíssima, a mulher de Potifar, tenta ter relação sexual com José e ele foge da aparência do mal. E ela rasga suas vestes e arma aquela armadilha que você já conhece. O Eterno é justo, o Eterno é tão justo que José não tinha culpa. E lá na frente José vai ser governador, e quem é que vai ser um dos principais serviçais de José? O próprio Potifar. E segundo alguns, a menina, a jovem que José casa, é filha de Potifar com a esposa dele. Então o Eterno honrou José porque ele guardou o pacto, guardou o sinal que tinha, o corte que tinha, a castração que tinha e que tem todo judeu. A libido de todo judeu deve ser adestrada. Deve haver um pacto suplantando os desejos sexuais de um homem judeu e de um homem crente. Isso serve também para os evangélicos crentes de todo o mundo. Então fica a reflexão. Se o Eterno tratar suas palavras e você for um homem que controla suas palavras e maneja bem a palavra de Deus, o seu corpo vai se submeter ao propósito. Se não, Lamed, o órgão genital, o desejo sexual vai ser mais forte e você vai viver uma vida desperdiçando semente, uma vida de pobreza, uma vida de prisões, e você não vai alcançar o governo do Eterno para você. Lehitraot, Shabbat Shalom, Shavuot Tov, e até a próxima Parashá, que será Miketz.